Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso canal Por Dentro do Assunto. Hoje temos um episódio especial para os amantes de vinho. Convidamos a enófila Patrícia Câncio para uma entrevista exclusiva. Uma verdadeira apaixonada por vinhos e conhecedora do assunto. Vamos mergulhar no universo dos sabores, aromas e histórias por trás das uvas mais refinadas. Prepare-se para uma conversa enriquecedora e repleta de dicas preciosas diretamente de São Paulo. Eu sou Anselmo Santana. Bora para o vídeo ficar por dentro do assunto de hoje? Aqui é Anselmo Santana mais uma vez no nosso canal Por Dentro do Assunto. E como sempre, vocês já sabem, passando um caminhão aqui, deixa eu passar para iniciar. Quando eu tô gravando vídeos, eu sempre passo o carro do ovo. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é Anselmo Santana mais uma vez no nosso canal Por Dentro do Assunto. E como sempre, a gente traz um especialista em determinado assunto. E hoje iremos conversar com a Paty. Nosso assunto de hoje é sobre vinho. Tenho certeza que os amantes do vinho irão adorar esse vídeo. Mas sem mais delongas, vamos para o vídeo. Olá, Paty, é um prazer tê-la aqui. Agradeço imensamente a sua presença, por ter aceitado o nosso convite. E gostaria que você nos falasse quem é a Paty, o que você faz, enfim. Vamos lá, pessoal. Bom dia primeiramente. Gostaria de começar esse vídeo já falando sobre vinhos. Eu quero pedir para quem está assistindo a gente para sentar no sofá, se aconchegar, pegar uma taça de vinho. E aí eu já vou explicar também sobre esse vinho aqui que eu estou abrindo para degustar com vocês e com o Anselmo, que me fez esse convite. Bom, eu sou a Patrícia, eu tenho 39 anos. Como renda, eu sou gerente de produtos, mas como paixão, eu sou enófila. Aí, o enófilo é quem estuda sobre vinhos, quem tem essa paixão, que viaja muito, fala sobre vinhos, diferente de enólogo, enófilo, que eu vou explicar um pouquinho depois para vocês. Mas eu tenho 39 anos, como eu comentei com vocês, e eu vou contar um pouquinho depois como é que foi essa minha paixão, porque eu sou apaixonada por vinhos, e o meu objetivo na verdade, é transmitir para todo mundo como é fácil beber vinho, não é uma coisa gourmetizada, que a gente precisa ter um evento para tomar vinho, e eu acho que vai ser bem interessante o nosso papo, Anselmo. Com certeza será. Paty, minha primeira pergunta é a seguinte: como você se tornou enófila, né? E que você falasse um pouco sobre essa jornada, né, essa paixão pelo mundo do vinho. Perfeito. Bom, eu sempre gostei de vinho, o pessoal vai lembrar, meus amigos que devem estar assistindo, eu tomava bastante aquele vinho de garrafão, que acho que é bem famoso, todo mundo comprava, né? Uhum. E era mais acessível também, mas a minha grande dificuldade era como escolher um vinho, né? Então, a gente está com um participante especial aqui, que é o Pinô, pessoal, mas assim, todos os vídeos ele participa. Show de bola. E aí, o que acontece, né, Anselmo? Eu acho que eu nunca gostei muito de outros tipos de, por exemplo, cerveja, destilado até tomava, mas o vinho sempre foi minha paixão. E aí eu fui me inserindo nesse mundo, né, para entender um pouquinho melhor de como funcionava, comecei a fazer viagens, comecei a ter essa paixão mesmo, mas eu acho que o grande motivador foi exatamente, poxa, eu quero escolher um vinho, vou no mercado, por exemplo, qual vinho que eu escolho, né? Então fica aquela coisa, nossa, tem um cardápio gigante de vinhos, qual que eu escolho, né? E aí eu comecei ali a estudar, né, viajar, comecei a entender um pouco melhor sobre esse mundo maravilhoso sobre vinhos. Olha aqui, pessoal, só para vocês verem. É bom que vai ficar mais animado o vídeo. Com certeza. E aí eu comecei a me debruçar sobre isso, e eu vou te falar, Anselmo, o mundo do vinho é uma arte, assim, é uma coisa que vocês, assim, quando você está ali engajado, né, se envolvendo, é algo, assim, muito prazeroso, é algo que eu falo que é um estilo de vida mesmo. Então, tudo para mim tem que ter vinho, não somente da bebida, mas, assim, do prazer, né, de degustar um vinho, né, o enólogo faz um trabalho espetacular, então já veio de antes, desde o garrafão, até quando eu não sabia comprar vinho, eu falava, nossa, eu vou no mercado, vou comprar o quê? E até outros vinhos, né, que são mais acessíveis, e assim, até hoje eu tô nesse caminho aí estudando, tem muita coisa para conhecer, e eu vou compartilhar um pouquinho das viagens que eu fiz com vocês também. Então, eu acho que é isso. Com certeza. Você falou a questão de degustação, eu já aproveito e já lhe pergunto, quais os aspectos, né, que você considera ao avaliar ou degustar um vinho? Bom ponto.
Eu acho que o primeiro ponto, assim, para quem está procurando olhar para o vinho, é algo muito mais simples do que a gente imagina, né? Então, quando a gente vê filmes, o pessoal tá lá, né, segurando a taça, desse jeito, né, fazendo todo um auê para tomar um vinho. Pessoal, vamos tomar um vinho na calçada, vamos tomar um vinho no copo de plástico, vamos tomar um vinho como der. Porque a questão do vinho, né, muito mais ali, depende muito do paladar da pessoa. Então, por exemplo, tem pessoas que gostam de vinhos mais estruturados, vinhos mais frutados, algo mais doce, e aí tá tudo certo, não tem certo, não tem errado. Eu acho que falando popularmente, né, temos vinhos seco e vinho suave, acho que as pessoas, né, falam do vinho suave. Então, eu queria falar sobre o vinho suave. O vinho suave, obviamente, é o começo de tudo, né? Porque se você vai para um vinho seco, você acha que ele é amargo, que ele não harmoniza bem, acho que a gente vai falar sobre harmonização também sobre isso. Então, acho que o ponto principal é o que eu gosto? Eu gosto de bebidas mais doces, eu gosto de bebidas mais secas, né? Então, o vinho, ele também traz essas características, vindo pela uva, né? Então, também depois eu vou falar um pouquinho sobre algumas uvas que são interessantes para quem está começando, né, nesse mundo do vinho. Mas, primeiramente, tem alguns aspectos que são relevantes, né? Então, eu gosto de vinho suave, então eu não vou fazer parte de quem toma vinho seco, não. O vinho que você gosta é o vinho que você gosta, é o melhor para o seu paladar. Temos vinho meio seco, então você vai evoluindo o seu paladar caso você queira. Caso você não queira, tá tudo certo. Por exemplo, meu pai, ele gosta muito de vinho suave. Então, um almocinho no domingo, abre um vinho suave, eu também dou um golinho ali, tá tudo certo. Então, Anselmo, é muito ali da característica da pessoa, do que ela gosta, né, do prazer que ela tem, porque o vinho, ele é um prazer. Né? Então você tem desde o doce, né, que é um vinho suave, até um vinho seco, e também depois eu vou explorar um pouquinho melhor com vocês a parte dos espumantes também, que eu acho que é um bom ponto aqui para compartilhar com o pessoal. Com certeza. Como você descreveria a cena do vinho no Brasil, né? Quais as principais características desses vinhos brasileiros? Anselmo, tem diferença nosso vinho para fora como... Perfeito, ótima pergunta. Eu sou apaixonada por vinho brasileiro, até fiz um vídeo comentando sobre isso. Por quê? Confesso para você que antes de conhecer eu tinha um pouco de preconceito com relação aos vinhos brasileiros, porque a gente ouve falar muito sobre os vinhos franceses, os vinhos italianos, né, que são obviamente ali um velho mundo que de fato começou o mundo do vinho, realmente tem uma grande variedade de vinhos. Mas o Brasil, Anselmo, deixa eu te falar, tem uma localização que chama Serra Gaúcha, que é onde ficam concentradas as maiores vinícolas ali brasileiras. A gente tem mais de 500 vinícolas. Eu fui em mais de 70 já na Serra Gaúcha. Eu vou pela 10ª vez o ano que vem fazer uma viagem. Eu sou apaixonada por vinho brasileiro. O nosso solo é muito rico, tá? A gente tem muitas propriedades para fazer vinhos excelentes, como espumantes também, e o vinho brasileiro cresceu bastante. Posso te dizer que na pandemia, acho que foi um up, assim, se a gente for falar em escala, teve um upgrade ali para consumo, né, por conta de toda a situação, e eu acho que a gente está está desgourmetizando mesmo, simplificando esse mundo do vinho. Então, o Brasil, ele é riquíssimo em termos de solo, em termos de matéria-prima, Selma, a gente está evoluindo bastante, tem vários métodos que a gente está aportando para trazer novidades para os brasileiros. Então, acho que assim, tem crescido bastante, e essa crescente ela vai continuar justamente porque a gente está divulgando, né, e tentando trazer para o pessoal uma forma simples, né, não é uma coisa tão cara, tem que tomar um vinho de R$1.000, não é esse o estilo. Acho que depende muito da sua proposta e o que você quer ali para o seu momento. Mas, assim, tem crescido bastante. Eu acompanhei, como eu comentei com você, principalmente a Serra Gaúcha, né? A evolução que teve em termos de vinícolas. Mas tem a Serra Catarinense, tem o sul de Minas também. Tem vinícola também aqui em São Paulo. Então, assim, eu sou a maior defensora dos vinhos brasileiros e eu estou super feliz, realmente, com a evolução dos nossos vinhos e espumantes aqui no Brasil, tá? Aqui no Brasil, quais dos vinhos mais se destacam? Perfeito. Olha, como eu já fui em vinícolas grandes e vinícolas menores, neste momento eu estou gostando mais de ir nas menores, porque eu consigo ali entender, falar com o enólogo ou com o próprio proprietário. É difícil mensurar, porque depende da característica, mas eu vou te falar que, por exemplo, os vinhos da Serra Catarinense são vinhos que são
quando eu fui, né, eu percebi que eles são mais encorpados, têm uma propriedade maior por conta do clima, né, de todo o processo que eles usam para fazer, porque o vinho, ele é muito sensível. Então, depende muito do terroir, do clima, né, da região, né, se está próximo do mar, se não está próximo, então, depende da proposta, mas, assim, se eu fosse falar em termos de vinho, né, assim, a Serra Catarinense tem excelentes vinhos, né, a Serra Gaúcha também, mas a Serra Gaúcha tem muito mais solo ali, propriedade para espumantes, por conta do clima, né, e de tudo. Então, assim, é muito difícil escolher um só, porque eu realmente, eu sou bem apaixonada, né, não quero eleger algumas vinícolas aqui, mas... E também depende muito do que você gosta, né? Por exemplo, eu gosto depende do dia, eu gosto de um vinho mais estruturado, mais encorpado, então ele vai ter outras propriedades, passar por barrica, um processo mais lento, mas para o dia a dia, por exemplo, eu quero um vinho tranquilo, que eu consiga tomar leve, que não precise comer nada, harmonizar com nada, mas assim, se fosse para destaque, eu gostei bastante da Serra Catarinense, as vinícolas da Serra Catarinense que nós temos aqui, depois a gente pode deixar para o pessoal também algumas dicas, né, de vinícolas. Com certeza. Mas eu acho que por conta do clima ele me trouxe muito mais do que eu gosto, né, nesse sentido. Patrícia, quais as principais diferenças entre os vinhos branco, tinto e rosé? E assim, quais as ocasiões ideais para cada um deles, ou não tem diferença? Olha, ocasião é todo momento. Se quiser começar o dia tomando vinho, tá tudo certo. Na verdade, assim, né, o que eu até fiz um outro vídeo também comentando sobre isso, o que vai diferenciar os vinhos, né? O vinho, ele tem, obviamente, tem todo um aporte ali na uva, né? Então, a uva, ela tem muitas propriedades, a própria casca, e a casca que vai dar cor àquele vinho. Então, se a gente fosse falar de intensidade, né, a gente está acostumado com vinhos mais intensos tintos, mas temos vinhos brancos também que passam por barrica, que depois eu posso explicar um pouquinho melhor, que também têm mais propriedades, são mais encorpados, mas a diferença é o seguinte, né? É questão da proposta do enólogo. Então, como que ele se difere, né? O tinto, obviamente, quando faz todo o processo de produção do vinho, a uva, a casca da uva, ela fica em contato com aquele líquido, que é aquele mosto. Quando eu vou fazer um rosé, se vocês forem perceber os rosés, tem rosé que é mais clarinho, um rosé mais rosado, então tem algumas intensidades. Aquilo ali se dá porque o tempo que o enólogo deixa aquele líquido em contato com a casca da uva. Porque o que dá aporte para a cor do vinho é a casca da uva. Então, o branco, por exemplo, ele quase não tem contato com aquela casca, porque ele quer trazer uma propriedade branca, né? Então, a diferença desses vinhos... Em linhas gerais, não, assim, nós temos outros tipos de vinho, mas o vinho rosé e o vinho branco, eles são mais leves, mais frutados, um vinho que você consegue tomar ali em uma situação que não precisa harmonizar com um prato muito específico. Então, assim, o tinto, ele tem uma propriedade de trazer mais corpo, né, dependendo da uva e da proposta. Então, a diferença né, a questão da casca, né, o processo mesmo de produção desse vinho, então... tempo que deixado com a casca, o branco não fica, o rosé fica durante um período, e o tinto, né, ele tem, obviamente, aquela cor tinta por conta da casca da uva, porque ela é mais tintoreira, né? Então, a diferença é essa. E a diferença também, obviamente, é porque você vai encontrar muito mais vinhos tranquilos, rosés e brancos do que um tinto. O tinto, a pessoa já fala, quero um vinho porrada, eu quero, né, o pessoal fala, quero um malbecão, quero um vinho taná, né? Então, mas assim, é uma diversidade muito grande. Mas se eu fosse falar da diferença, eu acho que são as intensidades, depende muito da proposta, e também por conta da cor ali, né, do processo que eu comentei com vocês, da casca da uva. Então, as diferenças são essas, mas assim, eu percebo bastante que, principalmente as mulheres gostam bastante de vinho rosé, porque é um vinho bem fresco, né? Você pode estar numa piscina, pode estar numa roda de amigos, ou em casa, já fiz muito isso, sentar na minha varanda ali no chão, tomando um vinho, e tá tudo certo. O branco também, eu acho que tem evoluído bastante, mas acho que o tinto ainda é um vinho que se destaca mais, e eu também tô tendo mais litragem ali com vinho branco e vinho rosé, mas as diferenças seriam essas, tá, Anselmo? Certo. Eu tenho duas perguntas que não estão aqui na minha pauta, mas que você conversando me veio na cabeça. Uma, a diferença entre o enólogo e o enófilo. Certo? Perfeito. E a outra, com relação a valores, depende muito da idade do vinho, do processo, como é que funciona? Perfeito, então vamos lá.
Eu sou uma enófila, né? Como eu Certo. comentei com vocês. O enófilo, ele pode fazer cursos, né? Eu já fiz vários cursos, mas eu não trabalho na área, assim, para Uhum. poder, por exemplo, trabalhar num restaurante, fazer algum evento. Eu posso fazer, mas eu não tenho uma certificação aprovada de que eu posso trabalhar num restaurante ou fazer algum evento sem um sommelier. Então, a gente tem um sommelier, que geralmente vocês conhecem quando vocês vão num restaurante, vem alguém, vou chamar o sommelier, então ele entende sobre tudo do vinho, ele vai te falar, qual prato que você vai pedir? Eu acho que para esse prato vai ser legal você harmonizar com esse vinho. Ele que monta a carta do restaurante, né? O sommelier, ele também trabalha com eventos, ele pode ter um próprio negócio, então é um profissional certificado, tá? Então ele tem uma certificação, às vezes até internacional, que ele pode atuar naquela profissão. Diferente do enófilo. O enófilo, ele estuda, mas ele não tem essa certificação. Então, nós temos o enófilo, que sou eu, o sommelier, quem trabalha com vinho, e o enólogo é quem faz o vinho, né? Até comentei, Entendi. porque eu acho sensacional. O enólogo faz todo o processo para entender se aquele vinho vai ser bom, qual que é o período, onde que vai colher, qual levedura tem que colocar, qual é a proposta. Eu quero um vinho mais estruturado, um vinho menos frutado. Então, o enólogo é o responsável pelo vinho que a gente bebe na garrafa. Então, tudo começa, se a gente fosse falar em linha de escala, o enólogo, sommelier e o enófilo, se a gente fosse falar. Então, a diferença é isso. E aí você comentou com relação aos preços, né, também. Eu acho uma excelente pergunta, porque as pessoas falam, nossa, compra vinho de R$1.000, R$500. Temos vinhos caros, tá? E aí fala, vale a pena? Todo o processo do vinho é bem delicado. Então, assim, por exemplo, se você for comprar um vinho que está evoluindo desde 2010, por exemplo, tem todo o processo da vinícola, de fazer, de permanecer. Então, realmente, eu acho que a gente não tem que dar valor ao trabalho, né, dos enólogos. Mas, assim, temos vinhos bons por R$35, por R$40, mas, assim, quando a gente vai no mercado, a gente vê muito vinho chileno e argentino, né? Não sei se vocês percebem isso. Por quê, né? Porque eles realmente são, assim, linha de produção, né? Tem muita produção, né? São países que, de fato, assim, exportam bastante. E nós aqui do Brasil, nós temos excelentes vinhos, como eu comentei, mas tem toda uma questão também de como esses vinhos ficaram armazenados, Anselmo. Por exemplo, quando você vai no mercado, o vinho está em pé ou o vinho está deitado? Quando o mercado recebe, eles deixam em caixas em lugar que está muito calor ou não? Isso pode influenciar muito no vinho. E quando o consumidor vai consumir esse vinho, ele vai falar, cara, esse vinho está estragado, esse vinho é bom. Então, a vinícola acaba pagando também por conta do mau armazenamento do supermercado. Então, assim, varia muito. Tem vinhos realmente muito caros, que é o meu sonho é ter um Ramone Conti, que é um vinhaço que eu não vou conseguir nessa existência pagar, quem sabe na próxima. Mas eu compro os vinhos, assim, por dia a dia de R$35, até compartilhei com o pessoal do meu Instagram. R$40, assim, acho que a gente tem que se apegar ao momento. É um vinho tranquilo, você tomar ali com a sua esposa, com seus amigos, tomando um petisquinho, alguma coisa? Um vinhozinho tranquilo, leve, vamos, né? Acho que você consegue um bom vinho por 35, 40, R$50. Puxa, vou fazer um jantar para minha esposa, para minha namorada, né? Ou para o meu namorado, enfim, e eu quero harmonizar com um prato. Aí acho que vale a pena você investir um pouquinho mais, e tem excelentes vinhos também por 120, 150. E aí depende muito da proposta da pessoa, mas temos vinhos variáveis em termos de evolução, com bom preço, tá? E que são excelentes também, mas depende muito da proposta, tá, Anselmo? Você fala, putz, R$35 eu vou pagar um vinho top, que vai me trazer toda aquela estrutura que eu tô esperando. Depende do que é estrutura para você, de repente o que é para mim é diferente para você. Então, é essa questão da simplificação que eu acho que é interessante nesse nosso papo. Então, temos uma variedade imensa de valores, tá? E tem vinho, sim, que a gente consegue pagar barato, no sentido de acessível, que são excelentes também, mas depende da sua proposta. Eu acho que é um vinho mais tranquilo para o dia a dia e você consumi-lo ali sem muita frescura, né? Sentou no sofá, vai assistir no Netflix, tomei um vinho e é isso aí, né? Perfeito. Antes de dar continuidade, você que não é inscrito no nosso canal, aproveite e se inscreve agora, né? Não perca. Clica no sininho também, né? Porque você não vai perder mais vídeos como esse, né? Interessante como a gente está fazendo aqui com a Patrícia. Patrícia, você falou a questão de jantar, né? Enfim. Então, eu gostaria que você nos falasse como combinar, né, corretamente vinhos e alimentos, né?
quais as recomendações para essa harmonia que você nos daria? Algumas dicas, né? A questão da harmonização é bem importante, porque eu já passei por isso também. Eu comprei um vinho e comi alguma coisa, por exemplo. Falei, nossa, que vinho ácido, que vinho ruim. A gente já culpa logo o vinho, né? Mas eu vou usar uma metodologia aqui com vocês, que eu acho que vai ser muito fácil para vocês entenderem para os próximos os próximos vinhos que vocês forem tomar. Quando a gente fala, por exemplo, carne vermelhas, coisas muito condimentadas, né? Uma comida porreta, digamos assim, né? A gente vai usar muito o vinho tinto. Por quê? O vinho tinto, né? Se for um vinho mais encorpado, ele não vai. O vinho não pode brigar com a comida. Certo. Então, comida. Se a gente tomar um vinho encorpado com peixe, coitado do peixe, o peixe falou, meu filho, eu não tenho espaço nessa mesa, vamos parar, né? Então a gente sempre usa ali, falando, vamos usar mais fácil, né? Carnes, né? E pratos condimentados, pratos bem estruturados, vamos usar um vinho tinto, tá? Por quê? Eu quero harmonizar os sabores daquele prato com o vinho. Então vamos falar sobre isso. Um peixinho, né? Frutos do mar, a gente pode usar um espumante, podemos usar um vinho branco ou um vinho rosé. Por quê? Pensa que, assim, a gente não quer brigar, né, os alimentos com vinho. E isso acontece muito, Anselmo, principalmente em restaurante. O pessoal vai no restaurante, pede um vinho mais caro, né, por conta de uma ocasião especial, e aí acaba, por exemplo, você pegar um filé mignon, molho madeira. E aí eu vou botar um vinho branco. O que você acha que vai acontecer, na sua opinião? Eu não quero nem imaginar. O vinho morreu, ele parece água, né? Se vocês quiserem até fazer um teste, é muito interessante. Porque você fala, cara, por exemplo, você pagou caro, que restaurante eles vão botar o preço de custo, né, no vinho. E você fala, nossa, o vinho parece água, porque o mignon e o molho madeira são tão condimentados e fortes que o vinho parece água. Então, a ideia é a gente fazer uma composição, né? Então, falando de pratos mais encorpados, mais com condimentos, carnes, vamos falar sobre vinho tinto. Peixes ali, frutos do mar, pode ser um rosé ou um vinho branco. Até acho que é fácil a gente usar as cores ali para facilitar. Eu gosto de comida japonesa. Um vinhozinho branco, um espumante, um rosé. Tem vinhos tintos também, que são mais leves, que dá para você harmonizar, mas aí é interessante você dar uma ousada ali para não quebrar a sua comida, que também às vezes a comida você pagou caro. Verdade. E você vai pedir um vinho. Então, falando em linhas gerais, vamos resumir, né? Carnes condimentadas, vamos usar um vinho tinto. Peixes, frutos do mar, vamos usar, e frango, né? Carne branca, né? Vamos usar os brancos, rosés e espumantes. Então, você consegue fazer essa composição. E doces também tem, tá, Anselmo? Você pode harmonizar, por exemplo, o vinho mais docinho. Tem até o vinho do Porto, que eu não sei se você já tomou, mas é um vinho que é fortificado, mas é um vinho doce mesmo, que é para uma sobremesa, né? Você quer ali comer alguma coisa mais docinha e você pode fechar com um vinhozinho mais doce. Mas seria, em resumo, assim, bem resumido, seria mais ou menos isso, tá bom? Tá ótimo. Patrícia, com relação à atualidade, né? Quais são as tendências, né, dos vinhos atualmente? Se existem novas uvas, métodos de produção ou estilos que estejam em ascensão? Olha, se eu te falar a quantidade de uvas que tem, eu não sei como os enólogos e os sommeliers conseguem decorar tanta uva, mas assim, a gente, como eu comentei para você, no Brasil, a gente tem feito vários experimentos em novas uvas, então a gente está acostumado com muita uva francesa, né, ali da parte italiana também, mas se eu fosse falar em termos de produção, que está bem em alta, é um espumante que chama Surly. O que é isso, né? Quando a gente, até comentei, vou aproveitar essa pergunta para falar sobre os espumantes, né? Perfeito. Só fala, no fim do ano, você está lá brindando com a família, a gente faz assim, né? Vamos, né? E fazendo assim, e aquele chuva de prata, todo mundo tomou cerezé e tá tudo certo, a gente vai tomar e é muito gostoso, docinho. E aí, quando a pessoa vai tomar um espumante, ela fala, nossa, é horrível isso que é amargo, tá estragado. Mas tem características também do espumante que ajudam você. Porque o espumante ele vai desde um nature, quando você compra o espumante, está escrito esse nomezinho que eu vou falar para vocês, até o docinho que você está acostumado. Então tem, sendo menos doce, o nature, extra brut, o brut,
o demi-sec e o moscatel. O moscatel é o mais docinho, Anselmo. Então, para quem está acostumado com coisa docinha, quando você for comprar um espumante e estiver escrito moscatel, né, ou doce, né, que é o moscatel seria a uva, você vai conseguir degustar. Então, por exemplo, tem espumantes famosos, né, no Brasil, que o pessoal compra e fala que é um espumante brut. Ele é muito mais seco, né? Então, o pessoal acaba não gostando. Mas esse surli que eu comentei com você, é um espumante que o processo, né? Todo o processo do espumante é como, né? Não existe ingestão de gás dentro do espumante. Quem faz toda aquela borbulha, né? Quando a gente abre e faz tudo aquilo, é a levedura que está ali dentro daquele líquido. Então a levedura ela faz o quê? Ela come aquele açúcar e transforma em álcool. E aquilo vira ali um gás que fica dentro da garrafa ou daqueles tonéis de inox, né? E é isso que dá aquelas borbulhas que a gente chama de perlage. E quando a gente está quando você for tomar um espumante, ele não é bem límpido, assim, cristalino, tem as bolinhas que são as perlages, né? Mas ele não é turva a cor. Por quê? Porque eles expelem essa levedura para que não fique aquela cor turva. Acho que dá para fazer uma associação com cervejas artesanais, quem gosta de cerveja. Tem algumas cervejas que são mais turvas, né, ali na cor, se você for reparar. Aquilo é a levedura, né, da bebida. E aí tem um espumante chamado surli, que em francês é sobre as borras. Eles deixam essa levedura dentro da garrafa. Então, você vai comprar, ela fica bem turva. E aí ele vai te trazer propriedades um pouco mais encorpadas. Então, você vai ver um espumante mais com tons de manteiga, de pão, de fermento. Então, é um espumante um pouquinho mais encorpado. E eu percebo que as pessoas estão gostando bastante dessa inovação, né? Inovação para a gente, né? Porque os enólogos estão super acostumados com isso. E tem também o vinho laranja, que é bem interessante compartilhar, porque o pessoal fala, vinho laranja, mas por que vinho laranja? É porque ele fica muito tempo, lembra que eu comentei sobre o vinho branco, o vinho rosé, o vinho rosé fica pouquinho tempo com a casca, o vinho branco não fica. O vinho laranja, eles deixam durante um determinado momento muito em contato com aquela casca da uva, mais que o rosé. Aí parece um vinho laranja, então ele passa de um rosé para um laranja, então chama-se vinho laranja. E também vai trazer um pouco mais de estrutura. Então, se eu fosse falar de tendências, né, o que eu estou percebendo, né, o vinho laranja, né, o próprio surli, que é o espumante com as leveduras dentro da garrafa, né, tem outros vinhos também que chama de colheita tardia, que isso daí é muito também feito ali na Serra Catarinense, né, e outras vinícolas também fazem, que é fazer a colheita dupla poda. Então, tem várias metodologias, Anselmo, que o pessoal tem usado, justamente para agradar diferentes tipos de gostos, né, principalmente dos brasileiros. Mas, assim, a gente tem evoluído muito, e também tem outro, né, é um pouco mais técnico, mas eu vou explicar, que é um espumante chamado Petinat, né, que a gente fala que todo o processo, né, do espumante acontece dentro da garrafa, não tem tipo um teste, porque a base do espumante, ele fica lá num tanque, né? O pessoal faz um tratamento. Neste caso, não. O pessoal faz todo o processo na garrafa. Se der errado, ferrou. Então, por isso que ele é um pouco mais caro, né? Então, você vai sentir as propriedades do próprio vinho, não tem nenhuma intervenção no tipo, tirei do tanque, botei na garrafa, não. Fez a litragem, já vai para a garrafa. Então, você não sabe se vai dar certo, se vai dar errado. Então, o enólogo tem que fazer todo um processo. Mas tem várias variedades, assim. Se eu fosse comentar, eu acho que as principais que o pessoal tem visto é esse espumante surli, que é o líquido mais turvo por conta da levedura, e o vinho laranja, que eu acho que tem dado bastante destaque, o pessoal tem gostado aí dessa nova tendência, digamos assim. Aproveito para dizer que vocês que estão nos assistindo, vou deixar o link do Instagram aqui da Patrícia, né, para quem quiser acompanhá-la o dia a dia, né. Vocês, eu tenho certeza que vão gostar bastante. Patrícia, eu acho até que você já respondeu, mas enfim, vou perguntar novamente. Como escolher um bom vinho sem gastar uma fortuna, né? E quais as suas dicas, assim, para encontrar um vinho que tem um bom custo-benefício? Excelente. É uma boa pergunta, porque quando eu comecei a tomar vinho, eu ia pelo preço também. Eu falava, peraí, qual que é o meu orçamento? Vamos de 20. Não, verdade, gente, tem que falar a verdade. Vamos de 20 a 50 reais. Aí eu ia dos 20 a 50. Mas eu acho que, assim, vai muito, como eu comentei com você, eu acho que tem que prestar atenção na uva.
tá, Anselmo? Assim, tem muitos rótulos que aí a pessoa acaba se perdendo, mas no próprio mercado, quando vocês forem, né, eu acho que é interessante olhar. Tem vinhos que são muito bons, como eu comentei. Se vamos falar de uma faixa de preço, eu acho que um vinho de 35 até uns 50 reais, a gente acha bons vinhos sim, tá? E se eu fosse sugerir, né, uvas para o pessoal comprar, assim, então acho que são uvas mais famosas. Então, a Cabernet Sauvignon, o Merlot, né, a própria Malbec, são uvas que você encontra mais no mercado. Mas tem, assim, por exemplo, pessoal que gosta de um vinho mais tranquilo, um vinho mais frutado, mais levinho, a uva é a uva Pinot Noir, que é uma uva que também vai estar escrito no vinho, que eu acho que vai agradar bastante. Geralmente ela é bem frutadinha, um vinho bem gostoso de degustar, mas eu acho que vale muito vocês olharem também a região. No mercado tem muito vinho argentino e chileno, né? Então eu convidaria o pessoal a provar novos vinhos. Tem vinhos brasileiros de vinícolas que também tem mercado, mas eu acho que tem vinhos excelentes por essa faixa, Anselmo, de uns 35. Ah, mas vinho de 10 reais não é bom? Que a gente sabe que tem de 5 reais. Tá tudo certo, tá? Se você gosta, eu já tomei vinho de R$ 2,99, que é uma garrafa que nem é de vidro, que é de plástico, né? Eu acho que todo mundo sabe qual que é. Mas, assim, tá tudo certo, né? Se você gosta se você pode pagar aquele preço, tá tudo certo. Eu acho que você vai evoluindo o seu paladar, tá? Quando você vai tomando vinho. Mas se eu fosse recomendar, eu acho que tem bonzinhos nessa faixa, tá? Anselmo, de uns 35 até uns 50 reais, acho que você encontra bonzinhos. Olhando essas uvas, né? A Cabernet Sauvignon, a Merlot, a Malbec, que são uvas que acho que são mais conhecidas ali pelo pessoal e no mercado. Então, eu acho que é muito provar. A gente tem que experimentar, né? E talvez em mercados diferentes, tem agora, né, muitas vinícolas que vendem pelo Instagram, então acho que dá para fazer um bom negócio. Se alguém tiver alguma dúvida também, precisar de algum help, pode me acionar, né? A gente tem vários contatos, mas eu acho que a faixa é essa. Tem vinhos muito caros, tá? Eu já paguei também, mas assim, é uma vez na vida, uma na morte, não dá para ficar fazendo isso o tempo todo, mas é porque é uma ocasião especial, você pode levar num restaurante também, tá, gente? Quando vocês forem em restaurante, tem uma coisa chamada pagar a rolha. Então, vai no restaurante, você perguntar quanto que é o preço da rolha. Aí você vai falar, o preço da rolha, por exemplo, é R$80. Você fala, nossa, que caro. Mas às vezes você está levando um vinho de R$200. Então, vale a pena você pagar a rolha para você não consumir o vinho do restaurante, porque você já tem um excelente vinho, e você paga a rolha para o restaurante, está tudo certo. Então, também acho que é uma boa alternativa para quem for jantar e for conhecer novos lugares, tá? Show. Patrícia, para quem está iniciando assim e pretende se aprofundar no universo dos vinhos, quais são os passos iniciais que você recomendaria? E alguma sugestão de livros, cursos, experiências que você tem que possa passar para os nossos inscritos aqui? Tô com a mão baixa aqui que o gato tá alucinado aqui, gente. O Anselmo, todos os vídeos que eu gravo, ele causa, tá? É, né? É como é que chama? O segurança, né? É o segurança, exatamente. Bom, vamos lá, né? Para quem está começando, eu acho que primeira coisa é não ter preconceito, porque eu acho que a questão do vinho ela tem melhorado bastante, mas as pessoas falam, só toma vinho quem é chique, só toma vinho em ocasião especial. Eu até postei esses dias quando eu estava voltando de uma viagem, eu estava no aeroporto, eu peguei um vinhozinho pequenininho assim, tomei no copo de plástico. Claro que tem toda uma diferença, tá? Não é frescura tomar na taça de vidro, de cristal. Tem uma diferença. Mas, em linhas gerais, vamos tomar vinho? Vamos simplificar? Vamos tomar no copo de plástico, se tiver. Então, acho que a primeira... É a mesma coisa que você vai tomar refrigerante. Eu acho, pelo menos para mim, assim, um refrigerante na garrafa de vidro e para de plástico é diferente. Não, mas exatamente, é esse o conceito. Mas acho que o primeiro passo é tirar o preconceito e se jogar mesmo. Fala, puxa, eu vou experimentar um vinho suave. Para quem está começando, talvez seja mais interessante, porque tem escrito, tá, no rótulo do vinho, se é suave ou se ele é seco. Então, se você for direto para um seco, talvez a pessoa ache muito amargo, ache que está estragado, porque você vai evoluir no seu paladar, né? Então, eu acho que você tem que experimentar, se jogar ali, né? Olhar no mercado, comprar o que está aderente ao seu orçamento, o que você gosta, e você vai experimentando. Vai comprar uma pizza?
Putz, vou tomar um vinhozinho, que o pessoal gosta de tomar com refrigerante, né? Vou Uhum. tomar um vinhozinho. Vou chamar uns amigos. Vou comprar um vinhozinho. Você vai colocando aquilo dentro da sua rotina diária ali, da sua vida. E isso vai te abrindo portas para conhecer novos rótulos, novas uvas, tá? Então, acho que seria muito mais. Primeiramente, assim, vamos desconstruir isso daí, que vinho é só gente chique, gente rica que toma, porque não tem essa, vamos tomar todo mundo vinho, acho que é muito bom. Como cerveja, né? Vamos falar. O brasileiro gosta bastante de cerveja, mas assim, eu acho que a gente tem essa tendência agora de tomar vinhos e tudo bem, vamos tomar vinho de acordo com o que a gente gosta. E sobre cursos, né, e o que outros livros, né, que a pessoa pode... Tem vários perfis no Instagram, né, que eles dão alguns cursos de curta duração, explicando que eu acho que o principal para quem está começando é entender um pouquinho sobre as uvas, que eu comentei com você. Lembra que eu comentei sobre a Pinot Noir, que é uma uva muito mais delicada, né, que traz alguns vinhos mais frutados, e a gente tem a última uva, que é a uva Taná, que é uma uva muito tânica, que ela é muito mais estruturada. Então, por exemplo, se você está começando e vai já para um Taná, talvez você não goste, porque você está acostumado com uma uva mais frutada. Então, esses cursinhos, eles vão te dar ali uma visão sobre as uvas, sobre a potência dessas uvas, né? Quais vinhos ela pode aportar. Mas depois a gente também pode compartilhar sobre livros, também tem alguns livros, mas eu acho que é muito melhor para quem está começando, algo dinâmico, né? Isso. Consiga falar, poxa, esse vinho é assim, que a pessoa te explique. De repente a pessoa faz perguntas ali no dia a dia, mas acho que o principal ponto é a questão das uvas, tá? Que você está consumindo. Tem vinhos que são mais estruturados, que vão passar ali por barrica de carvalho, que é o quê, né? Aquele líquido, ele fica numa barrica mesmo, como se fosse um barril do Chaves, sabe? Uma barrica de carvalho americano ou francês, enfim. E ele vai aportar muito mais estrutura. Então, a pessoa vai, por exemplo, tomar primeira vez um vinho de barrica, que passou 1 ano, Anselmo, dentro da barrica, e depois foi para a garrafa. O cara fala, porrada esse vinho, odiei. Né? Então, tem algumas questões ali a olhar. Então, acho que os vinhos mais tranquilos, ou o próprio mesmo um vinho suave, para quem está começando, eu acho que é excelente, porque aí você vai tendo uma escadinha, caso você queira. Se você quiser ficar suave, tá tudo bem também, tá? Mas eu acho que eu faço o convite para vocês começarem a ter a experiência com vinhos secos também, tá? Com outros vinhos, porque eu acho que você vai evoluindo, é paladar mesmo, né? Então, mas aí vocês têm que beber. Convido vocês a beber com moderação, lógico, mas eu acho que é muito da degustação, Anselmo. E a questão das uvas, mas tem vários hoje em dia, vários cursinhos e perfis que ajudam as pessoas também a comprarem, né, a entender, né, a fazer ali, quer fazer um evento, a trazer novos vinhos, novos rótulos. Eu acho que em linhas gerais seria isso, tá? Show. Patrícia, estamos quase encerrando. É uma pena, né? Porque eu estou gostando muito. Já? Nossa, foi tão rápido. Mas qual o seu vinho favorito e por quê, né? E nos conte alguma experiência que você teve com ele ou com outro vinho que foi marcante para você. Ai, nossa. Se eu te falar que, eu sou uma pessoa dura de sentimento, Anselmo, mas eu já chorei fazendo degustação. Eu não tenho um vinho preferido, na verdade eu tenho um rótulo que eu vou comentar, mas eu gosto muito de uma uva, né? Eu comecei a gostar de uma uva que é a Marcelin, é uma uva que talvez não seja tão conhecida, mas eu adoro vinhos com essa uva Marcelin, porque me traz algumas memórias. Quando a gente vai tomar um vinho, é uma experiência, né? Eu estava aqui tomando, então, até aproveitando, Anselmo, quando a gente fala, né? Como eu seguro a taça? Eu seguro assim, seguro assim, né? Então, não é uma frescura. A taça, ela é feita justamente para a gente não ter contato, que a nossa mão é quente, com o líquido. Então, a gente vê muito em novela o povo fazer assim, ou fazer assim, né? Isso. Tá tudo certo da forma que você quiser, mas a nossa mão é quente, ela traz para esse líquido, ela vai esquentar aquele vinho. Então, pode ter uma mudança em aromas e sabores. Então, seria interessante segurar assim, né? Mas tudo bem se você quiser segurar. Então, quando a gente fala sobre essa arte de degustar o vinho, né? Essa coisa de rodar, de cheirar, né? Não é frescura, é porque você vai trazer algumas memórias olfativas. Putz, eu como muito morango, eu como muito kiwi. Depende muito do que você gosta, que você comeu. Você vai falar uma fruta que você come, por exemplo, que eu não comi, você vai sentir o aroma aqui, né? Então, acho que é muito disso.
e memórias afetivas também. Você fala, putz, lembrei que eu ia almoçar na casa da minha avó e tinha. É muito interessante, tá? Então a Marcelin me traz muito isso. E aí do vinho, eu vou te falar que a primeira vez que eu comprei um vinho caro, foi caro que eu lembro que eu falei, meu Deus, parcela esse vinho. Na época custou, que hoje em dia é mais caro, faz uns 9 anos isso, eu comprei um vinho, um Brunello, que é lá de Montaltino, da Itália. Ele chama Brunello de Montaltino. E aí eu ia dar de presente esse vinho, eu falei, gente... Cheguei pro cara e falei, cara, me ajuda aqui a escolher um vinho que eu vou dar um presente para quem entende muito de vinho, eu preciso de um vinhaço. E aí ele me sugeriu esse Brunello de Montaltino. Anselmo, quando eu degustei esse vinho, aí foi só ladeira abaixo, porque o meu... ladeira abaixo, porque eu comecei a gostar muito de vinhos mais estruturados, né? Então, se eu fosse falar do Xodó, eu tenho muito carinho pelo Brunello de Montaltino, que é essa região, né? Então, eu nunca fui, mas eu tenho muita vontade de ir também. E a uva eu gosto muito da Marcelin, né? Então, se eu fosse falar sobre vinhos, eu gosto bastante, mas eu amo vários vinhos brasileiros também, que são muitos, assim, é muita variedade. Mas eu lembro que o Brunello me marcou porque eu não sabia nada sobre vinho, e eu cheguei e eu falei, meu Deus, o que eu faço agora? Eu tava morrendo de vergonha de comprar, e eles me ajudaram e falaram, ó, esse aqui é certeza, pode levar que é tudo de bom. E realmente, a pessoa gostou muito, e desde então... Claro que eu não fico degustando um Brunello a cada semana, mas eu gosto muito. Se eu fosse falar sobre um vinho que realmente me chama a atenção, que eu gosto, é o Brunello de Montaltino mesmo. Perfeito, Patrícia. Mais uma vez gostaria de agradecer, né, a sua participação. Tenho certeza que abrilhantou muito o nosso canal, mas eu quero deixar o espaço aberto para as suas considerações finais, falar algo que eu não te perguntei, posso ficar à vontade que o canal é seu. Perfeito. Bom, primeiramente, agradecer vocês que estão nos assistindo. O Anselmo foi super fofo comigo, super cordial, né? A gente tem conversado um pouquinho. Espero que você tome vinho, viu, Anselmo? Gostaria de deixar uma sementinha aí em você. Eu vou passar a tomar, porque na verdade eu não bebo quase nada. Certo. Só na minha adolescência. Hoje é água, mas eu vou trocar o refrigerante pelo vinho. Acho que é mais saudável. Ter uma experiência, né? De repente, um jantarzinho, né? Com a sua família. Mas o que eu queria deixar de consideração aqui é, pessoal, bebam vinho com moderação. E acho que tem que se desprender desse preconceito de a gente tem que tomar vinho só em eventos especiais. Gente, tomem vinho em casa, no sofá, no chão, na calçada, com os amigos. Acho que eu convido vocês a terem essa experiência, porque realmente é muito gostoso, assim, é prazeroso, tá? E aí, como eu comentei com vocês, né, sobre a taça, né? Eu tomo em taça, eu tomo em copo, tomo em taça de vidro, tomo em taça de cristal. Pessoal, vamos fatiar o boi bifes, né? Vamos pelo básico, né? Vamos comprar um vinho que você pode só tomar no seu copo de requeijão. Meus amigos vêm aqui e falam, não tem copo de requeijão? Toma no copo de requeijão, faz o que vocês precisarem fazer. Vamos desgourmetizar o mundo do vinho, né? E eu convido vocês a experimentar e participar desse mundo maravilhoso. É um caminho sem volta, tá? Eu já aviso vocês, mas assim, eu sou apaixonada e eu queria agradecer muito vocês que estão ali comigo no Instagram, né, que seguem também o Anselmo, e convido vocês a experimentarem, né, dessas dicas que nós demos aqui hoje, né, quando vocês forem ao mercado, olhar bastante essa questão das uvas, do valor, né? Dá uma olhadinha no rótulo do vinho. A parte de trás traz muitas considerações importantes para vocês, que eu acho que vai ajudar também na sua escolha. E aí eu acho que é isso. Gostaria muito de ver muita gente aqui degustando vinho com a gente, né? Brindando momentos. Mas, gente, é uma coisa simples, tá? Eu chego na minha casa de sexta-feira, coloco aqui o meu pijama, pego o meu vinho, coloco Netflix, filme de terror, não tem programa melhor para mim, mas assim, não tem dia, não tem horário, acho que é uma paixão mesmo, assim, é um estilo de vida, se eu fosse falar. E eu acho que é isso, assim, compartilhando com você. Coisa boa, aprendi muito com você, viu, Patrícia? Eu não sabia que existia nem tanta uva assim, eu só vi aquela sem cimento, aquela roxa verde no supermercado. Isso. E assim, o intuito desse canal, muita gente faz um canal, vou viver de youtuber e tal, não, eu fiz porque eu gosto dessa parte de entrevista e cada vez mais eu estou vendo que vou aprendendo cada vez mais, né? Com o cara especialista, por isso que é por dentro do assunto. Então o especialista fala e eu vou aprendendo também, as pessoas em casa. E enfim, foi um prazer. Espero voltar mais uma vez, a gente falar sobre outro assunto, enfim. Combinado, então, Anselmo. Obrigada pelo convite, pessoal. Obrigada. Curta o vinho de vocês, degustem ótimos vinhos. E é isso aí. Obrigada pelo convite. Tchau, tchau. Tchau, obrigada.
Oi pessoal, hoje eu trouxe uma dica muito legal para vocês que gostam de vinho com gelo. Como assim vinho com gelo? Gente, vinho com gelo sim, mas tem alguns tipos específicos de vinhos que você pode tomar com gelo, para que ele não fique com aquele aspecto aguado. Eu trouxe aqui um vinho que ele é super famoso, é um vinho francês, que é o Rosé Piscine, mas eles lançaram uma versão chamada Sissan, que é uma versão específica para vocês tomarem com gelo ou sem gelo, depende muito do que vocês querem, da proposta de vocês. Mas por quê? Porque ele é um vinho meio seco. Então, por ele ser meio seco, ele vai ter uma composição muito mais de dulçor, vai ter outras características e ao você colocar uma pedra de gelo, não vai deixar aquele aspecto aguado ou aquele vinho sem vida. Eu especificamente vou colocar aqui a minha pedra de coração que eu tentei fazer. Parece um coração, mas não é. E realmente eu gostei muito do aroma, do sabor, super refrescante para uma tarde ensolarada, para uma piscina, que é muito legal. E eu acho que isso é muito bacana para vocês experimentarem. Espero que vocês tenham gostado dessa dica. Saúde, pessoal! Eu sou apaixonada por vinho e apaixonada por vinhos brasileiros. Trouxe aqui para vocês um vinho da vinícola Miolo, que é uma vinícola que fica localizada na Serra Gaúcha, no Rio Grande do Sul, que eu amo de paixão. Esse vinho é um vinho branco, produzido pela uva Chardonnay, que é uma uva que vai trazer algumas características especiais para esse vinho. Então ele vai ser muito mais frutado, com aromas cítricos, muito refrescante, especificamente para essa época do ano é ótimo, mas ele também tem um pontinho, ele é um vinho reserva. Ele passa por barrica de carvalho, que vai aportar para esse vinho muito mais propriedades, com outros toques, como baunilha, um toque mais amanteigado, que vai deixar a sua harmonização muito mais gostosa. Eu trouxe ele também porque ele tem um tipo de vedação chamada screw cap, ou mais fácil, tampa de rosca, que é muito fácil para o manuseio e acho que uma dúvida que fica é se esse tipo de rosca ou rolha, como vocês queiram chamar, se ele influencia na qualidade do vinho. Não influencia. O que é legal destacar é que esse tipo de rosca ou rolha, ele é específico para vinhos mais jovens e de rápido consumo. Espero que vocês tenham gostado e tenham uma degustação incrível. Saúde! Hoje eu estou degustando mais um vinho brasileiro de uma vinícola que tem parceria com a Vinhólogo, que tem um projeto e uma proposta super legal. Eles têm um catálogo de vinhos somente brasileiros de vinícolas menores. Trouxe para vocês aqui um vinho da vinícola Tomasi, que é uma vinícola que fica em Veracruz, no Rio Grande do Sul. Eu nem preciso falar quanto eu sou apaixonada, então com certeza eu vou querer visitá-los. Essa linha faz parte da linha Essência, é um vinho branco produzido com a uva Chardonnay da safra 2021. Ele tem uma característica especial, ele tem passagem por barrica, mas por barrica francesa. Como funciona esse processo de passagem por barrica? É o momento em que o vinho fica em contato com a madeira, ele cria uma microoxigenação que vai aportar para esse vinho muito mais características em sabor, em aroma, depende muito da proposta do enólogo. Na minha degustação eu senti esse vinho muito frutado, em boca eu senti aquele abacaxi super maduro, como se fosse uma compota, obviamente decorrente dessa passagem por barrica. No fundinho ele tem um amendoado, em aromas ele tem aquele amanteigado, realmente é um vinho super refrescante e elegante decorrente dessa barrica de carvalho francesa. E você também pode harmonizar com aves, com peixes, com massas, depende muito da sua proposta. Espero que vocês tenham gostado. Saúde! Espumante amargo? Tem muita gente que fala que não gosta de espumante porque acha muito amargo. Eu trouxe uma dica para vocês que vai ajudar muito no momento que vocês forem escolher um espumante. Isso porque, gente, os espumantes têm uma classificação de acordo com o teor de açúcar na sua composição, que vai desde o Nature, sendo menos doce, até o Moscatel, sendo mais docinho. Então essas classificações são o Nature, o Extra Brut, o Brut, o Demi-Sec e o Moscatel. Então, para quem gosta de espumantes menos doce, as opções são Nature, Extra Brut e o Brut. E para quem gosta de uma coisa mais docinha, vai o Demi-Sec e o Moscatel. Eu trouxe para vocês verificarem aqui no rótulo desse espumante da Casa Perini, que é uma vinícola brasileira, também na Serra Gaúcha, para vocês verem como funciona a composição dessa classificação dos espumantes. Esse aqui ele é um Brut, então é um espumante menos seco, pro meu paladar eu gosto assim,
mas vocês conseguem verificar quando vocês forem fazer a escolha do espumante de vocês por meio desse rótulo e vai estar lá o destaque de todas essas classificações que eu falei para vocês. Aí depende muito da proposta que vocês querem fazer, do momento, mas espero que vocês curtam e aproveitem o espumante de vocês. Espero que vocês tenham gostado. Saúde, pessoal! Espero que vocês tenham gostado dessa conversa incrível sobre vinhos com a nossa enófila Patrícia Câncio. Se você curtiu o conteúdo, não deixe de se inscrever no canal para acompanhar mais entrevistas e dicas sobre o mundo dos vinhos. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, comente, ative o sininho para receber nossas notificações assim que novos vídeos forem postados. Agradecemos a todos pelo apoio e até o próximo vídeo.